Olá, eu sou Agil Galindo, eu faço licenciatura em computação pelo Instituto Federal de Pernambuco, sou católico, apostólico romano e a minha motivação para criar esse canal é para superar algumas dificuldades na parte de comunicação que eu tenho. Eu tenho algumas dificuldades em me comunicar com as pessoas ao meu redor, principalmente é, quando é em público, assim, quando eu tenho que fazer alguma apresentação, ensinar essas coisas, eu tenho uma dificuldade grande nessas questões. Por isso que eu estou criando esse canal para ver se eu melhoro. Eu já estou no quinto período de licenciatura em computação e eu ainda tenho muitas essas dificuldades. Por isso que eu estou criando esse canal. O foco do canal, ele não tem, assim, não tem exatamente um objetivo muito claro. Aqui eu vou falar de religião, programação, matemática, desenho, etc. Várias coisas, na verdade. O que eu tiver com vontade de falar no momento, eu vou falar, certo? Eu vou contar rapidamente um pouco da minha trajetória. Da minha infância, eu não lembro muita coisa. Não só da minha infância, mas minha infância e adolescência, vamos dizer, até o meu ensino médio, eu não lembro tanta coisa assim, certo? Quando eu terminei meu ensino médio, eu não tinha, assim, perspectiva de vida, de futuro, nada, muito. Queria só arrumar um emprego e pronto. Um emprego assim. Tanto que arrumei um de servente de pedreiro. Fiquei por um mês, mais ou menos. Aí acabei saindo. Então, graças a Deus eu consegui um emprego de recenseador no IBGE. Do IBGE. Veja só. Uma pessoa tímida como eu, recenseando várias pessoas por aí, de casa em casa, para fazer perguntas. E ainda foi em tempo de eleição, né? Foi em 2022 que eu realizei a coleta do censo, né? O censo demográfico. E assim, no começo foi um desafio, mas depois eu acabei pegando o gosto, gostei bastante. Foi em uma dessas entrevistas, na verdade não foi bem uma entrevista, eu tava conversando com uma moradora lá que já tinha sido entrevistada, sabe? Não fazia parte do meu setor. Aí, conversa vai, conversa vem, ela tocou lá no assunto do IFPE e tal. Aí eu acabei entrando, meio que influência, sabe? Vi lá que tinha licenciatura em computação. Eu sempre gostei, assim, dessa parte de computação, matemática e tal. Sempre fui bom nisso. Eu entrei, de boa. O choque pra mim foi os seminários constantes, né? Que é muito seminário. E a apresentação de todo tipo. Mas eu fui pegando o jeito no comecinho. Nesse tempo, eu já dentro do IFPE, eu comecei eu me tornei catequista, no caso, certo? Catequista de primeira Eucaristia. Tive algumas dificuldades, várias, na verdade. Fiquei pensando se eu tinha feito a coisa correta, porque, como eu já mencionei, eu tenho dificuldade em me socializar. Mas minha turma é de boa, vamos dizer assim. Tem os seus probleminhas, mas eu amo muito eles. E a gente até que se dá bem, certo? Ainda tô com eles, vou terminar agora em maio, certo? Tô até pensando em criar um grupo de oração para porque aqui na comunidade onde eu vivo, infelizmente, ainda não é muito engajada assim na religiosidade, sabe? Tem de vez em quando, mas é muito escasso. Não é unida, não é uma comunidade unida em nada, para falar a verdade, em nenhum assunto, mas principalmente na religião. Aí eu
apesar das minhas dificuldades, eu tenho esse sonho de dar um pontapé inicial nesse movimento, vamos dizer assim, certo? Com a graça do Espírito Santo, eu sei que eu vou conseguir. Então, no IFPE, voltando agora para o IFPE, né? No meu curso de licenciatura em computação, surgiram várias oportunidades, claro, voltada para a parte de licenciatura. De novo, não era a parte que eu queria, eu entrei no IFPE muito pela parte da computação, mas acabou surgindo, né? O PIBEX, um dos meus professores me convidou para ministrar, certo? Um curso de extensão, claro, com outra pessoa, com um outro colega, de revisão de matemática básica, certo? Com recursos digitais. Para quê? Para combater a evasão nos ensinos superior. Porque o que acontece muito em cursos superiores, ainda mais dessa área de exatas, é o seguinte, sei lá, entra uma turma, se forma 40, né? Assim, uma turma começa com 40 pessoas, certo? Aí, com o passar dos semestres, dos períodos, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E normalmente só se forma o quê? 10, não, 10 é muito, na verdade. 5, por aí. Muitos ficam para trás, muitos desistem, entende? Se formam no tempo, que eu digo, né? Tipo, no tempo certinho. 5, pouquinho. Alguns acabam se formando um pouco atrasado e muitos, muitos mesmo desistem. Infelizmente, certo? Então, aí o curso que a gente criou, qual era o objetivo? A gente usar uma tecnologia lá, o GeoGebra, que é, eu ia dizer uma calculadora, mas seria mais do que uma calculadora. É uma plataforma, certo? Onde é possível. É quase uma rede social. É uma plataforma onde é possível usar as calculadoras de GeoGebra, claro, né? Calculadoras de álgebra, geometria, certo? Geometria não apenas 2D, mas espacial, né? Tipo, a geometria plana e a espacial. Também tem estatística, tem várias coisas lá, certo? E, além de usar essas calculadoras, permite criar os materiais e postar na própria plataforma do GeoGebra. Tipo assim, aí fica como se fosse um repositório de materiais e as pessoas podem pesquisar por materiais de outras pessoas, certo? É uma, é uma comunidade que se forma ali, certo? Aí, a gente utilizou essa ferramenta para quê? Porque muita gente tem dificuldade em matemática, certo? Muitas vezes até porque enxerga a matemática como algo, como é que eu posso dizer, engessado. Porque qual foi a maior parte o nosso ensino? Como foi, normalmente, né? Foi muito através de livros e do quadro só. Aí, por exemplo, funções, certo? O estudo das funções. Muita gente não entende bem como é, porque por ah, limitações, né? É claro. O professor acaba apenas desenhando um quadro, tipo alguns exemplos de funções, certo? Mas ele não tem como ficar desenhando várias variantes, vamos dizer assim. E muitas vezes a pessoa enxerga aquilo, mas não compreende bem. Com o GeoGebra, ele tem uma parte muito legal que é a sua dinamicidade. Ou seja, é possível lá você colocar uma fórmula. Mano, eu tô falando demais sobre assim. É possível você colocar uma fórmula, certo? E ir alterando os parâmetros dela em tempo real e ao mesmo tempo no gráfico ó, vai mudando o comportamento da função, como é que a função é desenhada. Isso meio que abre como é que eu posso dizer? Expande a mente do estudante, sabe? Porque é como se ele estivesse realmente tocando na função ali. Ele toca na função, modifica algumas coisas e à medida que ele vai modificando, vai mudando. Aí ele vai entendendo. Olha, se eu fazer isso, acontece isso. E por aí vai. Aí ele vai entendendo a relação. Claro, o professor tem que estar lá para auxiliar,
para dizer o que está acontecendo, né, para poder guiar o aluno nesse processo de construção do seu próprio conhecimento, certo? Enfim, vamos passar, senão o vídeo fica muito longo. PIBID, certo? Eu não saí do projeto de extensão, mas estou apenas agora como colaborador, tipo, eu ajudo em algumas coisas, mas não tanto, não pego muito no pesado, vamos dizer assim. Agora eu entrei no PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência. Ou seja, eu estou atuando agora em escolas da minha região, escolas estaduais, aplicando aulas, junto com outros colegas também. Minha sorte são os meus outros colegas, que, voltando, eu ainda tenho muita dificuldade em me comunicar, certo? E eu acabo ficando mais na parte de montar as coisas, sabe? Por trás. Enfim. E avançando aqui, talvez, caso os projetos sejam aceitos, talvez eu entre em alguns projetos do PIBIC. Um professor lá me chamou fazer, para entrar no projeto, sabe? Em dois, na verdade, que ele submeteu, só está esperando a aprovação para ver se entra. Enfim, vou dar um foco agora sobre minhas dificuldades. Uma timidez, certo? Será que é uma timidez? Acredito que sim. Só que agora tá bem melhor do que antes, bem antes mesmo. Tipo, hoje eu não tenho exatamente um medo de falar, entende? Em várias situações eu ainda tenho, mas não sei, é tipo, é como se fosse algo meio que natural. Acabo travando. Quando eu tenho que falar em público, meu raciocínio não funciona, certo? Às vezes eu não tô nem com medo, mas só que meu raciocínio não funciona e eu travo, certo? Não sei se isso foi algum trauma do passado. Realmente eu não sei, porque eu também não lembro muita coisa, certo? Ou se é só a minha maluquice mesmo. Quer dizer, a maluquice aqui é eu praticamente tô emburacado nessa parte de licenciatura. Quando eu entrei no curso, meu foco era outro, completamente outro. E ainda é, na verdade. Trabalhar com o quê? Com programação, essas coisas. Mas acabou que não sendo, né? Tipo, hoje mesmo, infelizmente, eu tenho pouco tempo para programar, certo? Estudar programação, essas coisas. Eu acabo focando muito nessa parte de licenciatura, certo? Mas eu sei que isso vai ser minha redenção. Eu, como eu mencionei no comecinho, eu sou católico. Eu já fui protestante, certo? Mas eu sou católico bem recente, certo? Antes eu era um católico de IBGE, né? Aqueles católicos que não estuda a própria fé, não pratica, certo? É só de nome. Me tornei protestante e depois voltei ao catolicismo. Enfim, é, eu conheci Cristo, certo? Meu Senhor. E com o passar do tempo, eu sinto a presença dele como um pedagogo, um professor, sempre me guiando e me auxiliando a vencer as minhas limitações. Ou seja, dar uma volta por cima. Na verdade, eu já vi muito avanço em mim, coisas que eu nem imaginava que eu era capaz de fazer, certo? Eu ainda tenho muitas outras lutas para vencer, mas parando para refletir um pouco e olhando tudo que eu passei, eu me sinto muito grato a ele, ao meu Deus, porque a vida que eu vivi antes era muito medíocre. Eu ainda me sinto medíocre, eu ainda me considero medíocre, né? Mas não como antigamente.
Hoje eu tenho essa vontade de mudar, de dar o meu melhor. Nem sempre eu consigo, infelizmente. Muitas vezes eu travo, principalmente quando vou vendo a apresentação. Mas veja só, esse vídeo que eu estou fazendo agora, se vocês estiverem vendo, se vocês estiverem vendo, já é uma luta vencida. Por quê? Porque requer coragem, né? Embora eu não esteja expondo o meu nome, ou meu nome não, minha imagem, mas ainda é fácil me encontrar, certo? Só colocar Gil e FPE, deve aparecer lá no Google, com certeza. Enfim, é... e é só isso. Só para o vídeo não ficar apenas isso, eu queria fazer uma breve leitura, certo? De um trecho do livro A Arte de Ensinar de Gilbert Higgs. Não sei pronunciar. Eu vou ler a parte que ele fala sobre os grandes mestres e seus discípulos. Vou ler da página 177 até a 180. Por que eu gosto desse livro? Porque ele foi o primeiro livro que eu tive que ler quando eu entrei em licenciatura, no curso de licenciatura, para poder fazer uma apresentação. E eu amei ele. Foi uma apresentação, um seminário de filosofia que eu tive que fazer junto com os colegas. E pelo menos nesse seminário eu fui bem. Eu considero que eu fui bem. Embora eu tenha falado até de certa forma pouco e bem resumida, sabe? Mas pelo menos assim, a parte do material, quem montou todinho praticamente, quase todo, fui eu, certo? Eu coloquei as bases lá e os meus colegas apresentaram. Mas eles apresentaram muito bem também, certo? Enfim, eu amei esse livro. Eu não vou fazer comentários sobre o que eu vou ler, eu só vou ler e deixar para vocês refletirem. O mais famoso mestre do mundo ocidental foi Jesus de Nazaré. Ensinou Jesus segundo a tradição dos profetas hebreus. Em alguns livros do Velho Testamento, ouvimos falar dos filhos dos profetas, grupos de homens que viviam solitários ao redor de um grande visionário como Elias, a fim de colher seus ditos, seguir-lhe o regime de vida e participar de sua inspiração. Conhecemos pensadores do Oriente, como Gandhi, que tiveram um ashram, ou comunidade consagrada a viver no respeito ao Mestre. Assim foi também o grupo de discípulos que se ligou a Jesus. Antes, outros haviam deixado seus lares para juntar-se a João, o Batista, o Purificador. O próprio Jesus passou pela influência de João antes de iniciar sua importante missão. Também no mais novo sentido judaico da palavra, uma autoridade na compreensão das escrituras e das leis. Jesus era um mestre. Não falava hebreu, porque a elaboração literária dessa língua só se havia dado alguns séculos antes de seu nascimento, na forma em que virtualmente permanece até hoje. Mas, como muitas crianças talentosas, aprendeu os livros sagrados e foi iniciado num sistema imensamente complicado de sua interpretação e análise, que os eruditos judeus tinham organizado com base nas velhas leis das tribos e nas profecias. A primeira vez que encontramos Jesus, depois de seu nascimento, é no verdadeiro centro da cultura judaica, o Templo de Jerusalém, onde, aos 12 anos, já discutia as diversas interpretações com os mais hábeis professores da lei e do ritual hebraico. E, como o próprio Jesus disse, sentia ele que esse era o seu verdadeiro dever. Mais importante ainda que estar em casa, em companhia dos seus. Mais tarde teria de transcender esse difícil conhecimento, mas fazia-se mister aprendê-lo e pensar profundamente sobre ele. Maravilhosas crianças como aquela eram encorajadas pela intensa tradição educacional do povo hebreu. Muitas delas tiveram esplêndidas vidas, mas nenhuma semelhante à de Jesus. Seu ensino teve dois aspectos, ambos de importância vital e estreitamente correlacionados. Ele ensinava a seus próprios discípulos, cujos nomes conhecemos, e ensinava aos homens do povo,
tantos quantos o quisessem ouvir. Seus discípulos estavam em sua companhia todo o tempo. Eles o ouviam e o observavam, procurando entendê-lo e imitá-lo. Viajaram com Jesus na tempestade, foram a Jerusalém com ele e aí celebrar a Páscoa como os judeus ortodoxos. Não foram presos e executados, certamente porque as autoridades pensavam que a escola de Jesus se destruiria logo que o mestre fosse exterminado. Eles testemunharam sua execução e anunciaram sua ressurreição. Foram eles que fundaram a igreja cristã em Jerusalém e conservaram a história de sua vida. Todos eram pobres, homens comuns, simples e bons. Se Jesus tivesse querido facilmente, poderia escolher discípulos ricos e já altamente instruídos, capacitados na erudição hebraica, falando fluentemente o grego, e especialistas no ritual histórico, fonte dos costumes tradicionais. Nicodemos e outros homens do mesmo nível tornaram-se seus seguidores. Mas Jesus escolheu discípulos simples porque o seu ensino era dirigido ao povo comum e particularmente aos pobres e desencaminhados tão numerosos. Também ensinou o público em geral. Ouvimos que o fez na sinagoga como um erudito tradicional, escriba. Jesus lia um trecho das Escrituras e o explicava. Quando um sacerdote cristão hoje toma um texto da Bíblia e prega um sermão, analisando o seu significado, está seguindo a tradição do ensino hebraico, que se transmitiu à Europa e à América pelo cristianismo. Mais frequentemente, Jesus proferia breves discursos no ar livre. Imensas multidões juntavam-se para ouvi-lo. Poderiam segui-lo por muito tempo, esquecendo muitas vezes de comer, e esperando simplesmente que Jesus pudesse dizer mais ou fazer mais. É certo que nem sempre Jesus discursava. Não havia programa fixado, nada que, nada que semelhasse uma missão de pregação, nenhum arranjo cuidadosamente organizado, por exemplo, como o dos sofistas gregos de 5 séculos antes, ou mesmo dos modernos evangelizadores. Uma vez que uma vez Jesus falou de um bote para a multidão que estava na praia. Fez muito dos seus famosos discursos sentando-se numa pequena elevação, com seus discípulos agrupados junto dele e o público espalhado ao redor. Mas seu ensino dado segundo a maneira tradicional na sinagoga não era notado ponto por ponto pelos discípulos. Esse ensino logo pareceu ataque direto às doutrinas ortodoxas do judaísmo. Depois de um de seus discursos em Nazaré, a congregação procurou eliminá-lo. Mas a pregação de Jesus para a multidão reunida ao alívio era surpreendentemente eficiente. Sua influência cresceu rapidamente até o momento da prisão, porque quando chegou a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ainda aí foi recebido por uma multidão entusiástica que nele saudava o enviado de Deus. A razão para esse crescente prestígio encontramos-la nos evangelhos. O povo corria para ouvi-lo porque Jesus falava como um pensador original, não como um erudito profissional. Isso significava que não tecia intermináveis interpretações de textos difíceis, nem resolvia artificialmente complicadas questões casuísticas, como, por exemplo, aquela que um dos saduceus lhe propôs a respeito da mulher que tinha tido 7 maridos, sucessivamente, e os encontrou a todos no céu. Mas dava aos ouvintes conselhos positivos e que, se atendidos, permitiriam que eles fizessem as suas próprias vidas. Jesus conhecia os livros canônicos na perfeição, citava-os frequentemente e nunca foi colhido em erro ou má interpretação. Ainda assim, era evidente que iria muito além para construir uma nova doutrina, concebida como complemento dos ensinamentos que havia guiado seu povo até então. E essa foi a leitura do livro A Arte de Ensinar. Foi uma breve, mas não tão breve assim leitura, mas espero que tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Eu desde já eu peço perdão pelos vários erros que eu cometi aqui de pronúncia, dicção, certo? Mas eu não vou corrigir
ou melhor, não vou refazer o vídeo para corrigir isso, porque se eu inventar de fazer isso, eu não vou postar esse vídeo. Então vai ficar desse jeito mesmo. É bom que eu aprendo com os meus erros, vamos dizer assim, né? Então, obrigado, pessoal. Eu agradeci antes de passar para essa tela. Olha só. Valeu.